O gelo no copo de uísque tilintava melodicamente enquanto Miguel Silva batia impacientemente os dedos na mesa de mogno. O restaurante Imperial situava-se num palacete histórico no centro de Lisboa. Os estuques no teto, os lustres de cristal e as cortinas de veludo criavam uma atmosfera de luxo pré-revolucionário. Ali se fechavam os negócios mais importantes da cidade e, hoje, talvez o negócio mais importante da vida de Silva. O relógio antigo no canto bateu às 7 e, no mesmo segundo, as portas do restaurante abriram-se, deixando entrar um homem alto, de cabelos grisalhos, num fato impecável. Arnaldo Vasques, dono do Banco Capital, atravessou a sala com a confiança de quem está habituado a que lhe abram caminho. Dois seguranças seguiam-no a uma distância respeitosa. Miguel Silva. Vasques estendeu a mão para um aperto. Espero não o ter feito esperar muito. Silva levantou-se da mesa, sorrindo com aquela cordialidade doseada que se ensina nos cursos de negociação empresarial. Aos 40 anos, parecia 10 anos mais novo. Em forma, com olhos cinzentos atentos e cabelos grisalhos, quase imperceptíveis nas têmporas, que apenas lhe acrescentavam solidez. Arnaldo Vasques, o senhor é sempre pontual como um relógio suíço. Silva apertou firmemente a mão do banqueiro. Estou contente por finalmente nos encontrarmos pessoalmente. Depois da troca de amabilidades, sentaram-se à mesa, especialmente reservada numa alcova que criava uma ilusão de privacidade. Então, Miguel Silva. Vasques bebeu um gole de água. Os documentos estão prontos para assinatura? Totalmente. Silva acenou na direção da pasta de couro que estava aos seus pés. Mas antes de passarmos às formalidades, proponho celebrarmos a nossa colaboração. Com um gesto chamou o sommelier e, um minuto depois, apareceu na mesa uma garrafa de Chateau Margaux com 20 anos de envelhecimento. Excelente escolha, assentiu Vasques com aprovação, observando o ritual de abertura da garrafa. Silva sorriu. Nos últimos 15 anos, percorrera o caminho de um simples corretor a dono de um império financeiro. A compra do Banco Capital deveria ser o coroar da sua carreira, transformando a sua empresa de investimentos numa holding bancária completa. O sommelier serviu o vinho nos copos e retirou-se. Vasques ergueu o seu copo. Pelo sucesso do negócio. Silva preparava-se para responder ao brinde quando, com o canto do olho, notou um movimento perto da mesa deles. Virando a cabeça, viu um rapaz de uns 13, 14 anos que, por algum milagre, conseguira passar pela segurança e entrar na área VIP. Com um casaco desportivo gasto e cabelos escuros despenteados, ele parecia completamente deslocado no interior do restaurante de elite. Tio, o rapaz inclinou-se bruscamente para Silva. Os seus olhos brilhavam febrilmente. Precisa de sair do restaurante. Eles vieram atrás de si. Vasques franziu o sobrolho. O que significa isto? Segurança? Silva já estava pronto a ignorar a estranha intromissão quando algo no rosto do rapaz o deteve. Os olhos, invulgarmente claros, cinzentos, com o mesmo tom de aço que os do próprio Silva, olhavam-no penetrantemente, com uma determinação desesperada. Quem veio? Perguntou Miguel involuntariamente. Gente fardada, muitos. Estão a verificar documentos à entrada. Precisa de sair, agora mesmo. A segurança e o maître já se apressavam em direção à mesa, mas Silva deteve-os com um gesto. O rapaz falava com tanta convicção como se realmente soubesse de algo. E aquele tio... Uma sensação estranha e inexplicável apertou o coração de Miguel. Segurança, levem este. Começou Vasques. Mas, nesse momento, ouviu-se barulho à entrada do restaurante. Silva virou a cabeça e viu um grupo de homens à paisana a mostrar identificações ao administrador. A sua longa experiência nos mercados financeiros desenvolvera-lhe um instinto quase animal para o perigo. E agora, todos os instintos gritavam ameaça. Com licença, Arnaldo Vasques. Silva levantou-se rapidamente. Tenho de me ausentar por um momento. Uma chamada urgente.
Vasquez olhou para ele sem compreender, mas não contestou. O rapaz já se esgueirara para uma porta discreta no canto da sala e Silva, obedecendo a um impulso inexplicável, seguiu-o. Encontraram-se num corredor estreito que levava à cozinha. Os sons e cheiros da azáfama do restaurante rodearam-nos. O tilintar da louça, o chiar do azeite nas frigideiras, os gritos de comando do chefe de cozinha. Por aqui. O rapaz guiou-o com confiança pela cozinha, desviando-se dos cozinheiros surpreendidos. Ei, onde vão? Gritou um deles. Mas o rapaz já empurrava uma porta com a inscrição Saída de serviço. Saíram para uma rua estreita atrás do restaurante, onde estavam os contentores do lixo e alguns carros do pessoal estacionados. Mais depressa. O rapaz quase correu ao longo da parede do edifício. Silva, ainda sem perceber completamente o que se passava, seguiu-o. Viraram a esquina exatamente no momento em que dois carros pretos, sem identificação, pararam à entrada principal do restaurante. Quem são eles? Perguntou Silva, acelerando o passo. A polícia judiciária. Respondeu o rapaz secamente, sem se virar. Vieram atrás de si e de mais alguém. Ouvi-os a falar pelo rádio. De onde tu... Depois, interrompeu o rapaz. Primeiro temos de sair daqui. Caminhavam rapidamente pelas vielas da velha Lisboa, serpenteando e mudando de direção. Após 10 minutos de caminhada, Silva sentiu que começava a ficar sem fôlego. Os anos de trabalho sedentário e estresse não tinham passado em vão, apesar das visitas regulares ao ginásio. Para! Ele parou, a respirar pesadamente. Explica-me o que se passa. O rapaz olhou em redor e acenou para um pequeno café na esquina. É melhor entrarmos ali. Na rua não é seguro. O café estava quase vazio. Apenas um casal de idosos à janela e um estudante com um portátil num canto. Ocuparam uma mesa no fundo da sala. Quem és tu? Perguntou Silva quando se sentaram. E como soubeste da PJ? O rapaz mexeu-se na cadeira claramente desconfortável sob o olhar atento de Miguel. Chamo-me André. André Cruz. Ele desviou o olhar por um momento. A minha mãe trabalha no Imperial, como empregada de limpeza. Algo na sua entoação fez Silva ficar alerta. E eu às vezes ajudo-a, continuou o rapaz. Hoje deviam vir uns convidados importantes. E todo o pessoal estava em alvoroço. Eu estava nas traseiras quando o carro chegou. Saíram dois homens e começaram a falar sobre a operação iminente. Um disse ao outro: Silva e Vasquez estarão no restaurante às 7. Temos de apanhar os dois, mas especialmente o Silva. Miguel sentiu um frio por dentro. Havia uma verossimilhança alarmante nas palavras do rapaz. E decidiste avisar-me? Por quê? André encolheu os ombros. Não sei. Talvez porque você me pareceu uma pessoa normal. Na televisão. Silva sorriu ironicamente. Ele aparecia frequentemente em programas de negócios e comentava a situação nos mercados financeiros. E costumas salvar desconhecidos com frequência? Você é o primeiro. O rapaz sorriu fracamente. Uma empregada de mesa aproximou-se da mesa deles. Silva pediu um café para si e um chocolate quente para André. De onde sabes como eu sou? Perguntou Miguel quando a empregada se afastou. A mãe mostrou. Respondeu o rapaz rapidamente e acrescentou logo. Numa revista, você é uma pessoa conhecida. Algo não batia certo nesta história. Mas Silva decidiu adiar as perguntas. Agora era mais importante perceber o que se passava. Tirou o telemóvel e marcou o número do seu vice-diretor. Victor, temos problemas. Parece que a PJ está a fazer alguma operação no Imperial. Descobre o que se passa. Fez uma pausa, ouvindo a resposta. Sim, estou seguro. Cancela todas as reuniões de hoje e amanhã e prepara os advogados. Talvez sejam precisos. Terminando a chamada, virou-se para o rapaz. Obrigado pelo aviso. Talvez me tenha salvo de grandes problemas. De nada. André desviou o olhar, claramente embaraçado. Agora tenho de te levar a casa. Onde moras?
Não é preciso. O rapaz levantou-se bruscamente. Eu vou sozinho. Espera. Silva levantou-se também. Gostaria de te agradecer e falar com a tua mãe. O rosto de André contorceu-se, como que de dor. Não é preciso, a sério. Tenho de ir. E antes que Silva pudesse dizer alguma coisa, o rapaz correu para a saída e saiu do café a correr. Miguel precipitou-se atrás dele, mas ao sair para a rua, viu apenas uma viela vazia. André parecia ter se dissolvido no ar. Silva regressou lentamente ao café. Algo no comportamento do rapaz o inquietava. Demasiadas coincidências. O facto de ele ter aparecido no momento certo, a sua informação. E aquele estranho apelido Cruz. Porque lhe parecia familiar. O telemóvel no bolso vibrou. Era Vítor a ligar. Miguel Silva. As notícias não são boas. Está mesmo a decorrer uma operação especial no Imperial. Detiveram o Vasquez e mais 3 empresários. Segundo informações preliminares, são acusados de lavagem de dinheiro e financiamento de terrorismo. Silva sentiu um arrepio na espinha. A sua empresa fazia negócios com Vasquez nos últimos 3 anos. E se as acusações se confirmassem... E quanto a mim? Ainda não se sabe, mas é melhor não dar nas vistas por alguns dias. Enviei um carro com motorista para a morada que me enviou. Chega em 5 minutos. Silva olhou pela janela e ficou pensativo. Vasquez podia arrastar muitos consigo, incluindo ele próprio. Mas agora o que mais o preocupava era o rapaz que, possivelmente, o salvara da detenção. André Cruz e a sua mãe, empregada de limpeza no Imperial. Por que é que isso parecia tão importante? De repente, uma imagem surgiu na sua memória. Um rosto de mulher que não via há 15 anos. Nina Cruz. Silva endireitou-se bruscamente na cadeira. Impossível. Apenas uma coincidência. Mas aqueles olhos do rapaz, exatamente iguais aos dele. E a idade. Se Nina naquela altura estivesse mesmo grávida. Não teve tempo de terminar o pensamento. À entrada do café parou um BMW preto com vidros fumados. O motorista de Silva piscou os faróis. Miguel deixou uma nota de valor elevado na mesa e saiu para a rua. Ao entrar no carro, recostou-se no banco e fechou os olhos. Para onde vamos, Miguel Silva? Perguntou o motorista. Para a casa de campo, respondeu Silva. E pelo caminho passamos no escritório. Preciso de verificar uma coisa. A casa de campo de Silva situava-se num condomínio de luxo a 30 quilômetros de Lisboa. A mansão de 3 andares, em pedra clara, estava rodeada por um jardim bem cuidado e um muro alto com câmaras de vigilância. O segurança do portão fez continência quando o carro de Silva entrou na propriedade. Silva acenou-lhe através do vidro e pediu ao motorista para parar à entrada principal. Podes ir até amanhã, Igor, disse ele, saindo do carro. A casa recebeu-o com silêncio e penumbra. A esposa e a filha tinham ido passar uma semana à Europa. Compras antes do início do ano letivo. A idílica imagem de família numa brochura publicitária para parceiros de negócios. Na realidade, o seu casamento há muito se tornara uma formalidade, cimentada apenas por conveniência mútua e hábito. Silva entrou no escritório, acendeu o candeeiro de secretária e serviu-se de um uísque. Os acontecimentos do dia exigiam uma reflexão séria. Valia a pena começar pelo mais óbvio. A operação especial no Imperial podia ter consequências catastróficas para o seu negócio. Se Vasquez fosse realmente acusado de lavagem de dinheiro, o negócio de compra do banco muito provavelmente iria por água abaixo. Além disso, o próprio Silva poderia ser chamado a depor como potencial cúmplice. Mas agora os seus pensamentos estavam noutro lugar. André Cruz, o rapaz que talvez o tenha salvado da detenção e, provavelmente, o seu próprio filho. Silva bebeu um gole de uísque e fez uma careta. Há 15 anos, quando a sua carreira estava apenas a começar, ele namorara Nina Cruz, uma economista talentosa do seu departamento. Ela era inteligente, bonita e ambiciosa. Exatamente o tipo de mulher que poderia ser a companheira ideal para uma estrela em ascensão no mundo financeiro. Mas depois, ela disse que estava grávida.
Naquele momento, Silva estava à beira de um grande negócio que poderia ou levá-lo ao topo ou destruí-lo. Ele pediu a Nina para fazer um aborto. Crianças não faziam parte dos seus planos. Ela recusou. Discutiram, e ele disse-lhe que não ia mudar nada na sua vida por causa de uma criança indesejada. Nunca mais se viram. Nina despediu-se e Silva, apanhado no turbilhão dos acontecimentos, rapidamente esqueceu essa história. O negócio foi bem sucedido, a carreira descolou e, pouco depois, ele casou-se com a filha de um dos seus investidores. Um casamento mais parecido com uma fusão de capitais do que com uma união por amor. E agora o passado de repente lembrava-se dele. Se André era realmente seu filho, por que é que Nina nunca exigiu nada durante todos estes anos? E como é que o rapaz descobriu quem era o seu pai? Silva pegou no portátil e abriu o e-mail. Entre centenas de mensagens, havia uma do Serviço de Segurança da empresa, relatório preliminar sobre os eventos no Imperial. As linhas secas confirmavam os seus piores receios. Arnaldo Vasques e vários outros empresários foram detidos sob suspeita de criarem um esquema criminoso de lavagem de dinheiro. O próprio Silva figurava no processo como testemunha, mas o seu nome estava na lista de pessoas a serem investigadas. Fechou o e-mail e abriu o motor de busca. Nina Cruz, Lisboa. Digitou ele e pressionou Enter. O motor de busca apresentou várias páginas de resultados, mas nenhum correspondia. Uma combinação de nome e apelido demasiado comum. Ele alterou a pesquisa. Nina Cruz, economista. Entre os resultados, encontrou um link para um artigo antigo numa revista de negócios. Entrevista com jovens especialistas do mercado financeiro. Numa fotografia de grupo, Silva reconheceu-se a si mesmo, 15 anos mais novo, ao lado de Nina. Uma rapariga esguia, de cabelos escuros, com olhos inteligentes e um leve meio sorriso. A pesquisa seguinte foi mais específica. Nina Cruz Imperial Restaurante. Não houve resultados, mas isso não significava nada. Dificilmente a informação sobre uma empregada de limpeza de um restaurante de elite chegaria à internet. Silva recostou-se na cadeira. Precisava de informações mais precisas. Marcou um número. Bruno, é o Silva. Preciso da tua ajuda. Vê pelos teus canais uma mulher. Nina Cruz. Cerca de 40 anos. Possivelmente trabalha como empregada de limpeza no restaurante Imperial. E o filho dela, André Cruz, de 13 e 14 anos. O máximo de informação. Bruno Leitão chefiava o serviço de segurança da empresa de Silva, ex-oficial da PJ. Ele mantinha vastos contatos nas forças de segurança. Algo sério? Perguntou Bruno. Por enquanto não. Mas temos pouco tempo. Preciso da informação até de manhã. Farei isso, respondeu Bruno laconicamente e desligou. Silva olhou para o relógio. Quase meia-noite. Os acontecimentos do dia tinham-no esgotado, mas não conseguia dormir. Foi até a janela e afastou a cortina. A luz da lua banhava de prata o jardim bem cuidado. Há 15 anos, ele fizera uma escolha que lhe parecera a única correta. A recusa da criança e da relação com Nina fora ditada por um cálculo frio. Família e filhos teriam atrapalhado a sua ascensão na carreira. Essa decisão, como dezenas de outras tomadas ao longo desses anos, moldou a vida que ele agora vivia. Rica, bem-sucedida, mas à sua maneira, vazia. E se ele tivesse decidido de outra forma? Se não tivesse afastado Nina e aceitado a criança? Silva afastou esses pensamentos. Fantasias inúteis. Ele nunca duvidara das suas decisões e não acreditava em coincidências. E, no entanto, o encontro com o rapaz, tão parecido consigo mesmo, parecia ter aberto as comportas para dúvidas que ele reprimira durante muito tempo. A vida teria sido vivida em vão? Não teria perdido algo importante na corrida pelo sucesso? Afastou-se da janela e voltou para a secretária. No ecrã do portátil ainda estava aberta a página com a fotografia de Nina. Traços suaves do rosto, olhar aberto, sorriso leve. Poderia ele imaginar na altura que ela acabaria como empregada de limpeza no restaurante,
onde ele fecharia negócios multimilionários, o telemóvel vibrou. Chegou uma mensagem de Bruno. Primeiros dados dentro de 1 hora. Silva foi à cozinha, fez um café forte e voltou para o escritório. Meia hora depois, o ecrã do portátil piscou. Chegou um e-mail. Bruno trabalhava depressa. No e-mail havia vários documentos. Silva abriu o primeiro. Ficha sobre Nina Cruz. Cruz, Nina Alexandra, nascida em 1982, licenciada em Economia pela Universidade de Lisboa com distinção. Trabalhou como analista na VK Fincapital de 2007 a 2009. Após o expedimento, mudou várias vezes de emprego. Secretária, administradora, vendedora. Desde 2015, trabalha no restaurante Imperial, no serviço de limpeza. Não é casada. Filho. Cruz, André Miguel, nascido em 2010. Silva releu a última linha. André Miguel. Já não restavam dúvidas. Abriu o documento seguinte. Relatório sobre a localização atual. Segundo os últimos dados, Cruz NE e Cruz AM residem na morada Rua Baixa, número 14, apartamento 78. No entanto, segundo informações do agente local, nas últimas 2 semanas nem Cruz nem o seu filho foram vistos na referida morada. Uma vizinha informou que Cruz tirou férias e possivelmente foi visitar parentes. Silva franziu o sobrolho. Nina tirou férias, mas André afirmou que a sua mãe trabalhava no restaurante. E por que é que o rapaz estava sozinho no Imperial? O terceiro documento continha fotografias. Nina à entrada do restaurante. A mesma figura esguia, mas o rosto abatido. Olheiras profundas sob os olhos. E André, um adolescente magro com um olhar desconfiado, tão parecido com o próprio Silva naquela idade. Não restavam dúvidas. O rapaz que o salvara hoje era o seu filho. O telemóvel vibrou novamente. Desta vez era Bruno a ligar. Miguel Silva, tenho informações preocupantes. A zona onde os Cruz residem é controlada pelo gangue de Samir Garcia. Eles usam crianças locais para distribuir droga. Segundo a minha fonte na polícia, o filho de Cruz entrou no radar deles. O que significa entrou no radar deles? Perguntou Silva bruscamente. Foi visto com um dos membros do grupo. Rapaz de família monoparental. Mãe trabalha em 2 empregos. Alvo perfeito para recrutamento. Ele está em perigo? Possivelmente. A polícia está a preparar uma operação contra o Garcia, mas por enquanto está a reunir provas. Se o rapaz se envolveu mesmo com eles, então há risco. Silva olhou para a fotografia de André no ecrã. O seu filho, a criança que ele um dia rejeitara. Bruno, preciso de um carro e 2 homens do serviço de segurança. Daqui a meia hora. Qual é o problema, Miguel Silva? Tenho de encontrar o rapaz. A Rua Baixa situava-se num bairro antigo de Lisboa, com prédios de 5 andares da época do Estado Novo. Às 2h da manhã, o bairro parecia deserto e inóspito. Candeeiros raros mal iluminavam as fachadas decrépitas. Nos pátios amontoavam-se carcaças enferrujadas de carros velhos. O jipe preto de Silva movia-se lentamente pela rua, causando estranheza nos poucos transeuntes. Carros assim não apareciam ali com frequência. O número 14 deve ser no próximo quarteirão, disse Sérgio, um dos seguranças de Silva que ia ao volante. Miguel assentiu. O contraste entre aqueles pátios sombrios e a sua própria vida parecia quase irreal. E algures ali, num daqueles prédios decrépitos de 5 andares, vivia a mulher que ele um dia amara e o rapaz que, muito provavelmente, era o seu filho. O jipe parou em frente a uma entrada com a tinta a descascar. Silva saiu do carro e o ar fresco da noite, carregado de cheiros a folhas podres e contentores de lixo, atingiu-lhe o rosto. Esperem-me aqui, disse ele aos seguranças e dirigiu-se à entrada. A porta não estava trancada. À luz fraca da única lâmpada, Silva distinguiu paredes esburacadas e degraus rachados. O apartamento 78 ficava no 5º andar. O elevador não funcionava. Subindo os degraus rangentes, Silva experimentou uma sensação estranha.
como se estivesse a mergulhar numa realidade paralela, na vida que Nina poderia ter levado com o filho deles, se ele tivesse feito outra escolha na altura. No último patamar, parou para recuperar o fôlego. O coração batia descontroladamente. E não era apenas pelo esforço físico invulgar. O que diria ele se Nina abrisse a porta? Como explicaria a sua aparição após 15 anos de silêncio? O apartamento 78 ficava no fundo de um corredor mal iluminado. Silva tocou a campainha e escutou. Silêncio. Tocou novamente e depois bateu. Nenhuma resposta. Se procura os Cruz, está a perder o seu tempo. Ouviu-se uma voz rouca atrás dele. Silva virou-se e viu uma mulher idosa de roupão gasto a espreitar do apartamento ao lado. A Nina não aparece há uma semana. Continuou a vizinha, examinando com curiosidade o visitante tardio de fato caro. E o rapaz ainda há mais tempo. Talvez tenham ido visitar parentes. E sabe se a Nina tem parentes? Onde os posso encontrar? Silva deu um passo em direção à mulher. A vizinha estreitou os olhos, avaliando-o. E quem é o senhor, afinal? Silva hesitou. Quem era ele para Nina e André? O ex-amante, o pai que abandonara o filho. Sou um velho amigo da família, respondeu ele finalmente. Há muito tempo que não nos víamos. Decidi visitá-los. Amigos, Natit. Na voz da velhinha ouvia-se uma clara desconfiança. A Nina nunca falou de amigos, especialmente assim. Ela percorreu com o olhar o seu fato e o relógio de pulso, que provavelmente valia tanto quanto todos os bens no seu apartamento. Perdemos o contato há muito tempo. Silva tirou a carteira. É muito importante encontrá-los. Se tiver alguma informação... Tirou várias notas de valor elevado. Os olhos da velhinha brilharam de cobiça, mas ela abanou a cabeça. O dinheiro não ajuda aqui. Não sei onde eles estão. A Nina é uma mulher reservada. Não fala dos seus assuntos. Só sei que ultimamente chorava muito. E o rapaz descontrolou-se completamente. Meteu-se com más companhias. Andava na rua até tarde. Que companhias? Alertou-se Silva. Com os marginais locais. O Samir é o chefe deles. O terror do bairro. Trafica droga. Quer meter todos os miúdos locais sob a sua alçada. O coração de Silva apertou-se. A informação de Bruno confirmava-se. E onde posso encontrar esse Samir? A velhinha recuou assustada. O que lhe deu, meu jovem? Meter-se com eles é pedir sarilhos. São criminosos de primeira. Muitos que se meteram com eles acabaram mal. Mesmo assim, insistiu Silva. A velhinha hesitou, depois disse relutantemente. Eles costumam juntar-se no pombal abandonado na Rua do Poço. Tem lá uma espécie de esconderijo. Mas é melhor não ir lá, especialmente à noite. Silva assentiu e, mesmo assim, deixou o dinheiro na mesinha, ao lado da porta da vizinha. Obrigado pela informação. Se a Nina ou o André aparecerem, diga que o Miguel Silva os procurou. Aqui está o meu cartão e o meu telefone. A velhinha pegou no cartão, olhou-o com desconfiança e, de repente, ofegou, cobrindo a boca com a mão. Silva? Aquele da televisão? Miguel sorriu ironicamente. Esse mesmo. E o senhor é... Começou ela, mas Silva já descia as escadas. Embaixo, esperavam-no os seguranças. Ao verem o rosto carrancudo do chefe, endireitaram-se, prontos para a ação. Vamos para a Rua do Poço, disse Silva entrando no carro. Deve haver lá um pombal abandonado. Miguel Silva, já é tarde, observou Sérgio com cautela. Talvez de manhã? Não, cortou Silva. Pode não haver tempo. Pelo caminho, ligou para Bruno. Preciso de informações sobre Samir Garcia. Tudo o que houver. E envia mais 2 homens para a Rua do Poço. Envio as coordenadas. O que se passa, Miguel Silva? Na voz de Bruno ouvia-se preocupação. Possivelmente o meu... André Cruz está em perigo. Meteu-se com o gangue do Garcia. Houve uma pausa do outro lado. Miguel Silva. Isso pode ser perigoso.
O Garcia não é um marginal qualquer. Tem ligações com grandes cartéis de droga. E o seu gangue está envolvido em vários homicídios. Tanto mais motivo para agirmos depressa. Envia os homens e prepara toda a informação. Silva desligou e ficou a olhar pela janela. Lisboa noturna passava por ele. Brilhante, cintilante com as luzes das ruas centrais e mergulhando na escuridão nos subúrbios. Dois mundos que existiam em paralelo e raramente se cruzavam. Há 15 anos, ele fizera uma escolha. Abandonar a Nina e a criança por nascer em prol da carreira e do bem-estar. Essa escolha levou-o ao topo do Olimpo financeiro. Permitiu-lhe criar um império, não se privar de nada. Mas tê-lo-ia levado à felicidade? O telemóvel vibrou novamente. Chegou uma mensagem de Bruno com o dossiê de Garcia. Silva percorreu o texto com os olhos. Garcia Samir, 32 anos, 4 condenações. Roubo, extorsão, ofensas corporais graves, tráfico de droga. Cumpriu a última pena em regime fechado. Libertado há 3 anos. Segundo dados operacionais, controla o tráfico de droga em 3 bairros de Lisboa. Usa menores para distribuir a mercadoria. Armado e perigoso. Anexada à mensagem estava uma fotografia. Um homem moreno com um olhar pesado e uma cicatriz a atravessar-lhe a bochecha. Silva sentiu tudo gelar por dentro. O seu filho estava nas mãos deste homem. Chegamos, disse Sérgio parando o carro. É aquela construção na colina. O antigo Pombal. Silva perscrutou a escuridão. Contra o céu noturno desenhava-se a silhueta de uma pequena construção numa elevação. Uma luz fraca atravessava as janelas tapadas com tábuas. Esperamos reforços? Perguntou o segundo segurança. Não. Silva abriu a porta. Não há tempo. Vamos dar a volta ao edifício. Avaliem a situação. Saíram do carro e moveram-se lentamente em direção ao Pombal. O frio da noite fez Silva estremecer. Mas não era só a temperatura. Pela primeira vez em muitos anos, sentia um medo real. Não por si, mas pelo rapaz que nunca conhecera, mas que de repente se tornara tão importante. Ao aproximarem-se do edifício, ouviram vozes abafadas e música. Sombras moveram-se numa das janelas. Há umas 5 ou 6 pessoas lá dentro. Sussurrou Sérgio, espreitando por detrás da esquina. Parece que estão a beber. Só vejo adultos, acrescentou o segundo segurança. Não se vê crianças. Vamos dar a volta ao edifício, comandou Silva em voz baixa. Moveram-se cautelosamente ao longo da parede. O Pombal tinha uma janela em cada lado, todas mais ou menos tapadas com tábuas. A porta das traseiras estava fechada com um cadeado. A outra entrada. Sérgio apontou para uma escada de metal que levava ao telhado do edifício. Antes havia lá um alçapão para soltar os pombos. Silva assentiu. Está bem, faremos o seguinte. Eu tento entrar pela entrada principal e distraí-los. Vocês, entretanto, sobem ao telhado e observam o local de cima. Se virem o rapaz, avisem-me. Não tomem nenhuma ação sem o meu comando. Miguel Silva, é demasiado perigoso, objetou Sérgio. Deixe-me ir no seu lugar. Não, disse Silva com firmeza. O rapaz conhece-me. Além disso, ele hesitou. Como explicar a aqueles homens que sentiam uma responsabilidade pessoal pelo destino de André? Tenho mais experiência em negociações em situações difíceis. Os seguranças trocaram um olhar, mas não ousaram discutir. Pelo menos, leve isto. Sérgio estendeu a Silva uma pequena pistola. Para o caso de ser preciso. Miguel abanou a cabeça. Uma arma de fogo só complicaria a situação. O telemóvel está ligado. Bateu no bolso do casaco. Se algo correr mal, chamem reforços. Devem chegar a qualquer minuto. Silva respirou fundo e dirigiu-se à entrada principal. Os acontecimentos das últimas horas pareciam irreais. Ainda esta manhã, ele era um financeiro de sucesso, a preparar-se para fechar o negócio mais importante da sua carreira. E agora, ia ao encontro de bandidos num Pombal abandonado nos arredores de Lisboa,
tentando salvar um filho que nunca vira. A porta da frente estava entreaberta. Do interior vinham vozes abafadas e cheiro a fumo de tabaco. Silva endireitou os ombros, adotou uma expressão confiante e empurrou a porta. Dentro do pombal estava escuro e cheio de fumo. A única iluminação vinha de uma lâmpada pendurada no teto por um fio. À volta de uma mesa coberta de garrafas e petiscos, estavam sentados 4 homens de aparência do sul. Num canto, sobre um colchão, jazia outro homem, aparentemente bêbado até perder os sentidos. A conversa parou abruptamente quando Silva entrou. 4 pares de olhos fixaram-no com surpresa e desconfiança. "Quem és tu?" perguntou um deles bruscamente. Um homem robusto, de 30 e poucos anos, com uma cicatriz na bochecha. Silva reconheceu Samir Garcia da fotografia. "Boa noite." Silva fechou calmamente a porta atrás de si. "Procuro um rapaz, André Cruz." Fez-se silêncio no local. Samir levantou-se lentamente da mesa. "E quem és tu para o procurar?" Silva susteve o seu olhar. "Sou o pai dele." Um dos bandidos riu-se secamente. "Ouve, Samir. Este engravatado com um fato de 3.000 euros diz que é o pai do André. Que piada." Samir não desviou o olhar de Silva. Nos seus olhos lia-se a fria curiosidade de um predador a avaliar a presa. "Pai, Snatchit", arrastou ele. "E onde estiveste durante 15 anos, paizinho?" "Isso é entre mim e o meu filho", respondeu Silva com firmeza. "Onde está ele?" Samir contornou a mesa e aproximou-se de Silva. Cheirava a perfume barato e a álcool. "És atrevido, paizinho. Gosto disso. Mas olha que azar. Não há nenhum André aqui." "Não minta." Silva deu um passo em frente. "Sei que recrutam adolescentes para distribuir droga. E que o André se meteu convosco." Samir estreitou os olhos. "Tu, pelo que vejo, estás bem informado. És polícia?" "Sou empresário. E estou disposto a pagar pela informação sobre o paradeiro do meu filho." Samir sorriu ironicamente, mostrando um dente de ouro. "Empresários, Natit? Eu também tenho o meu negócio. Mas empresários desse nível não têm filhos a viver numa espelunca na Rua Baixa." "Tem", disse Silva com firmeza. "Se esses empresários cometeram um erro no passado e abandonaram uma mulher com um filho." Algo nas suas palavras pareceu convencer Samir. Ele acenou lentamente. "Digamos que sim. E quanto estás disposto a pagar pela informação?" Silva tirou a carteira. 10.000 euros. Agora mesmo, em dinheiro." Os olhos de Samir brilharam de cobiça. Ele virou-se para os seus cúmplices. "Ouviram, rapazes? O paizinho do André está disposto a largar 10.000 verdinhas. E o miúdo vale bem esse dinheiro." Virou-se para Silva. "É um miúdo esperto. Vai longe. Se viver para isso, claro." O coração de Silva falhou uma batida. "O que quer dizer com isso?" Samir sorriu novamente. "O nosso trabalho é perigoso, paizinho. Acontece de tudo." Um dos bandidos levantou-se da mesa. "Samir, deixa de gozar com o homem. Diz-lhe a verdade. Não temos o filho dele." "Cala-te, Rashid", atirou Garcia bruscamente. "Eu resolvo isto." Mas Silva já se virara para o que falara. "O que quer dizer não temos? Onde está ele?" Rashid encolheu os ombros. "Quem sabe? Esteve cá, é verdade. Há uma semana veio pedir para entrar no negócio, mas o Samir mandou-o embora. Ainda é muito novo. E parecia meio nervoso." "Não o ouças", interveio Samir. "Podemos encontrar o teu filho. Por um certo preço, claro." Silva olhou atentamente para Rashid, depois para Samir, e sentiu uma onda de repugnância. Tinha lidado com tubarões dos negócios, com funcionários corruptos, mas estas pessoas provocavam-lhe aversão física. "Não negocio convosco", disse ele friamente. "Se não sabem onde está o meu filho, a nossa conversa acabou." Virou-se para sair, mas Samir agarrou-o pelo ombro. "Não tão depressa, paizinho. Entraste no meu território. Fizeste perguntas.
Isso custa dinheiro. Silva sacudiu bruscamente a mão dele. Não me toque. O ar no local pareceu adensar-se. Os bandidos à mesa ficaram tensos, prontos para agir. Samir estreitou os olhos e um brilho perigoso surgiu no seu olhar. Não te armes em esperto, paizinho. Tirou uma faca do bolso. Queres levar uma lição? Silva não se mexeu. O medo que sentira há um minuto fora substituído por uma fúria fria. Este homem ameaçava-o com uma faca. Tentava chantageá-lo, mas pior ainda, podia ter magoado o seu filho. Guarde a faca, disse Silva calmamente. Tem noção de quem eu sou? Estou-me a lixar para quem tu és. Rosnou Samir, dando um passo em frente. Nesse momento, a porta da frente abriu-se com estrondo, e 4 homens robustos de uniforme preto irromperam no local. Todos quietos, mãos na cabeça, comandou um deles. 2 imobilizaram imediatamente Samir, arrancando-lhe a faca da mão. Os restantes bandidos, ao verem as armas apontadas para eles, levantaram as mãos. Chegou a tempo? Disse Silva, reconhecendo os homens de Bruno. Miguel Silva, está bem? Perguntou este sem tirar os olhos dos bandidos detidos. Sim, mas o rapaz não está aqui. Samir, imobilizado por 2 seguranças, sorriu maldosamente. Claro que não. Eu não disse? Mas se os teus capangas me largarem, talvez me lembre para onde ele foi. Bruno olhou interrogativamente para Silva. Miguel Silva, o que fazemos com eles? Silva ficou pensativo. Podia ordenar aos seus homens que levassem os bandidos para um local discreto e lhes arrancassem toda a informação. Mas isso seria cruzar uma linha. Entrar num território onde não queria estar. Soltem-nos, disse ele finalmente. Mas avisem-nos. Se um fio de cabelo tocar no André Cruz, eu encontro-os e certifico-me pessoalmente de que vão presos por muito tempo. Samir mostrou os dentes. Ameaças, paizinho? Não tens medo? Silva aproximou-se dele e disse em voz baixa. Não estou a ameaçar. Estou apenas a informar um facto. E mais um facto. Todos os vossos rostos e nomes são agora conhecidos pelo meu serviço de segurança. Se sequer se aproximarem da casa dos Cruz, estão mortos. Algo nos seus olhos pareceu convencer Samir, pois ele parou de sorrir ironicamente e desviou o olhar. Soltem-nos, repetiu Silva aos seus homens. Vamos embora. Quando saíram para a rua, Bruno olhou para o chefe intrigado. Miguel Silva, podíamos ter-lhes arrancado a informação. E tornarmos-nos como eles? Silva abanou a cabeça. Não, Bruno. Encontraremos outra forma. Nesse momento, um dos seguranças que ficara do lado de fora correu até eles. Miguel Silva, encontramos uma coisa no edifício ao lado. Estendeu um smartphone com uma fotografia aberta. É um barracão abandonado a 50 metros daqui. Silva olhou para o ecrã e viu um pequeno espaço com paredes nuas. No chão, estava um colchão. Ao lado, uma garrafa de água e um saco com algo que parecia comida. Sobre o colchão, estava um casaco que Silva reconheceu imediatamente. Era igual ao que André usava no restaurante. Ele esteve lá? Perguntou Silva bruscamente. Não. Mas a julgar pelas aparências, viveu lá recentemente. A comida é fresca. A cama ainda não arrefeceu. Silva sentiu tudo apertar-se por dentro de ansiedade. Temos de o encontrar, Bruno, a qualquer custo. Vamos vasculhar a área. Sim, mas primeiro... Silva ficou pensativo. Primeiro preciso de ir a um sítio. O hospital de Santa Maria ficava a 15 minutos de carro do local onde encontraram o refúgio de André. Silva caminhava rapidamente pelo corredor, ignorando os olhares surpresos do pessoal noturno. Um homem de fato caro, embora amarrotado, destacava-se claramente entre os visitantes do hospital de bairro. Desculpe. Deteve ele uma enfermeira que passava. Preciso de saber se deu entrada hoje um rapaz de 13 anos, André Cruz. A enfermeira lançou-lhe um olhar desconfiado. E o senhor é o que dele? Pai, respondeu Silva.
E estas palavras, ditas pela primeira vez em relação a André, soaram estranhas, mas corretas. Espere aqui, disse a enfermeira após um segundo de hesitação e desapareceu atrás da porta da sala dos médicos. Silva batia nervosamente com os dedos na parede, à espera. A intuição dizia-lhe que André devia estar ali. Para onde mais poderia ir uma criança ferida ou assustada? Alguns minutos depois, a enfermeira regressou acompanhada por um médico mais velho, de rosto cansado. É o pai de André Cruz? Perguntou ele, olhando atentamente para Silva. Sim, respondeu Miguel com firmeza. Ele está aqui? Está tudo bem com ele? O médico hesitou, depois acenou na direção da sala dos médicos. Entre. No pequeno consultório estava abafado e cheirava a medicamentos. O médico sentou-se à secretária e indicou a Silva a cadeira em frente. Chamo-me Igor Pinto. Sou o chefe do serviço de urgência. Olhou atentamente para Silva. Um rapaz chamado André Cruz deu realmente entrada aqui esta noite. Foi trazido pela ambulância com ferimentos de gravidade média. O que aconteceu com ele? Perguntou Silva, gelando de ansiedade. Múltiplas contusões, 2 costelas partidas, concussão cerebral, parece ter sido espancado. O rapaz afirma que caiu das escadas, mas... O médico olhou expressivamente para Silva. Ambos sabemos que isso não é verdade. Silva cerrou os punhos com tanta força que os nós dos dedos ficaram brancos. Quem fez isto? O rapaz recusa-se a falar, mas temos razões para acreditar que podem ter sido membros do gangue local. No braço dele foi encontrada uma tatuagem recente. Um ponto preto. É a marca do gangue do Garcia. Eles marcam assim os seus novos recrutas. O médico fez uma pausa. Sabia disto? Silva abanou a cabeça. Eu não vi o meu filho há muitos anos. Só hoje soube que ele se meteu com bandidos. O médico ergueu as sobrancelhas, surpreendido, mas não comentou. Posso vê-lo? Perguntou Silva. Ele está a dormir. Demos-lhe um sonífero, precisa de descansar. Mas tenho mais algumas perguntas para si. O médico inclinou-se para a frente. Onde está a mãe do rapaz? Estou à procura dela, respondeu Silva honestamente. A Nina desapareceu. Talvez ela também esteja em perigo. Contactou a polícia? Não, ainda não. Mas tenho pessoas a procurá-la. O médico olhava para ele com desconfiança, e Silva percebia por quê. Um homem rico, pai que aparece de repente de um rapaz espancado de um bairro problemático, afirmando que não sabia do seu filho. Tudo isto soava suspeito. Doutor, Silva inclinou-se para a frente. Sei como isto parece, mas só hoje soube realmente que tenho um filho. Farei tudo para o proteger. Posso pelo menos vê-lo? O Dr. Igor Pinto olhou-o atentamente. Depois acenou lentamente. Está bem, mas só por alguns minutos. E amanhã espero com documentos que confirmem que é realmente o pai dele. Percorreram um corredor silencioso até um quarto no fundo. O médico abriu cuidadosamente a porta. Não o acorde, sussurrou ele. Ele precisa de descansar. Silva assentiu e entrou no quarto em penumbra. Na cama do hospital, coberto por um lençol branco, estava André. Sob a luz fraca da luz de presença, o seu rosto parecia ainda mais pálido. Via-se um hematoma debaixo do olho. O lábio superior estava cortado. Mas mesmo agora, espancado e exausto, ele lembrava surpreendentemente o próprio Silva na juventude. Os mesmos traços faciais, o mesmo formato das sobrancelhas. Miguel aproximou-se cuidadosamente e sentou-se na cadeira ao lado da cama. Olhava para o rapaz, e uma tempestade de emoções crescia dentro dele. Culpa pelos 15 anos de ausência, raiva daqueles que lhe causaram dor, e um sentimento estranho e invulgar de ternura. De repente André mexeu-se ligeiramente e abriu os olhos. Por alguns segundos olhou para Silva sem compreender, depois um lampejo de reconhecimento surgiu no seu olhar. Você, sussurrou ele com a voz rouca de sono. Aquele tio do restaurante.
Sim, respondeu Silva em voz baixa. Como te sentes? André tentou levantar-se, mas gemeu de dor e deixou-se cair na almofada. Normal. Desviou o olhar. Por que veio? Queria ter a certeza de que estavas bem. Desapareceste tão de repente. O rapaz ficou em silêncio, a olhar teimosamente para o lado. André, disse Silva suavemente, preciso de saber quem te fez isto. Ninguém, respondeu o rapaz rapidamente. Caí das escadas. Ambos sabemos que isso não é verdade. André virou-se para ele e nos seus olhos brilhou um desafio. E que diferença lhe faz? Quem é você para mim? Silva respirou fundo. O momento da verdade chegara inesperadamente depressa. Eu sou o teu pai, André. O rapaz estremeceu, como se tivesse levado um golpe, e o seu rosto contorceu-se. Está a mentir, sibilou ele entre dentes. O meu pai morreu. Foi a tua mãe que te disse isso? Sim. Ela disse que ele morreu quando eu era pequeno. Silva baixou a cabeça. Não podia culpar Nina por esta mentira. Talvez fosse mais fácil explicar a uma criança por que não tinha pai. Ela mentiu para te proteger, disse ele em voz baixa. Na verdade, eu deixei-vos, a ti e a tua mãe, quando soube que ela estava grávida. Não estava preparado para a responsabilidade. Foi cobarde e egoísta da minha parte. André olhava para ele com desconfiança e raiva. Se é meu pai, por que apareceu só agora? Por que não veio antes? Por que não sabia de ti? Respondeu Silva honestamente. A tua mãe nunca me disse que tinhas nascido. E eu nunca vos procurei. Um silêncio pesado instalou-se no quarto. André virou-se para a parede e Silva viu os seus ombros a tremerem ligeiramente. André, chamou ele suavemente. Preciso de saber onde está a tua mãe. Ela está em perigo. O rapaz não respondeu, continuando deitado de costas para ele. Por favor. Silva tocou-lhe cuidadosamente no ombro. Quero ajudar. André virou-se bruscamente e Silva viu lágrimas nos seus olhos. Você não pode fazer nada de qualquer maneira, gritou ele. Ninguém pode. Levaram a mãe há uma semana, disseram que a soltavam quando eu... Calou-se mordendo o lábio. Quando tu o quê? Perguntou Silva tenso. Quando eu fizesse o que eles queriam. Terminou o rapaz em voz baixa. Samir Garcia? Perguntou Silva, embora já soubesse a resposta. André olhou para ele assustado. Como sabe? Não importa. Descartou Silva. O que é que eles queriam exatamente de ti? O rapaz virou-se novamente. Não posso dizer. André. Silva inclinou-se para mais perto. Eu posso ajudar. Tenho dinheiro, contactos, mas preciso de saber a verdade. Para que lhe serve isso? Na voz do rapaz ouvia-se desconfiança. Durante 15 anos não se lembrou de nós. Silva sentiu essas palavras atingirem-no diretamente no coração. O rapaz tinha razão. Que direito tinha ele de invadir subitamente a sua vida após tantos anos de ausência? Tens razão, disse ele em voz baixa. Não tenho desculpas. Mas agora estou aqui. E não vou embora enquanto não ajudar a ti e a tua mãe. Algo na sua voz pareceu convencer André, pois ele virou ligeiramente a cabeça e olhou atentamente para Silva. Pode mesmo ajudar? Posso, respondeu Miguel com firmeza. Prometo. André respirou fundo como se estivesse a decidir-se. Eles queriam que eu metesse um pacote no carro de um homem. Devia tê-lo feito ontem à noite, mas eu... Hesitou. Mas o quê? Mas não consegui, fiquei com medo. E depois vi-o no restaurante e percebi que era a minha oportunidade. Calou-se novamente. Oportunidade para quê? Perguntou Silva sem perceber. Para ajudar a mãe. Respondeu André em voz baixa. Reconheci-o pelas fotografias na internet. A mãe nunca me mostrou fotografias suas, mas eu encontrei-as sozinho. E quando o Samir disse que ia haver um empresário importante no restaurante, eu vi-o. Decidi que, se o avisasse do perigo, você nos ajudaria em agradecimento. Silva ficou chocado.
O rapaz arriscara a vida para o avisar, a ele, um homem que nunca vira, na esperança de receber ajuda em troca. Mas como soubeste da PJ? Não sabia, confessou André. Simplesmente menti para que viesse comigo. E depois, ouvi os seguranças a falar de alguma operação e decidi que era verdade. Silva abanou a cabeça, impressionado com a coragem e a astúcia do rapaz. E o que havia no pacote que devias colocar? André encolheu os ombros e gemeu logo de dor. Não sei ao certo. O Samir disse que eram substâncias proibidas. Queriam que eu as metesse no carro de um empresário qualquer e depois ligasse anonimamente para a polícia. Assim, ele seria preso e eles soltariam a mãe. Silva percebeu subitamente do que se tratava. As substâncias proibidas deviam ir parar ao seu carro. Era uma armadilha. Se a operação da PJ no restaurante não funcionasse, eles tinham um plano B: incriminá-lo com a ajuda do rapaz, em quem ele próprio confiaria devido aos sentimentos paternais subitamente despertos. Quando não cumpriste a tarefa deles, começou Silva. Eles bateram-me, terminou André. Disseram que se eu não o fizesse amanhã, algo de mal aconteceria à mãe. Silva sentiu uma fúria fria a crescer dentro dele. Aquelas pessoas usaram o seu filho, ameaçaram Nina. Sabes onde eles têm a tua mãe? André abanou a cabeça. Não. O Samir falou de um armazém fora da cidade, mas não sei onde exatamente. Nesse momento, o doutor Igor Pinto espreitou ao quarto. O tempo acabou, disse ele suavemente. O rapaz precisa de descansar. Silva assentiu e virou-se para André. Vou encontrar a tua mãe, prometo. E tu fica aqui e recupera as forças. Vou pôr seguranças à porta do teu quarto. Ninguém te fará mal novamente. Os olhos do rapaz arregalaram-se. Pode mesmo fazer isso? Posso, respondeu Silva com firmeza e, hesitando, acrescentou. E quando tudo isto acabar, tu e eu teremos uma conversa séria. Sobre tudo. André não respondeu, mas algo no seu olhar mudou. A desconfiança deu lugar a uma esperança tímida. Silva saiu do quarto, fechando a porta firmemente atrás de si. Então, perguntou o Dr. Igor Pinto. A situação é mais séria do que eu pensava, respondeu Silva. Doutor, pode dar-me o seu número de telefone? Amanhã encontrou Silva no seu escritório no centro de Lisboa. Não dormira a noite toda, a coordenar a busca por Nina e a desenvolver um plano para neutralizar a ameaça do gangue de Garcia. Após a chamada para o hospital, contactou Bruno e deu-lhe uma série de ordens. Depois verificou a segurança junto ao quarto de André e foi para o escritório. Sobre a mesa à sua frente estavam 3 pastas. O dossiê de Samir Garcia, compilado pelo Serviço de Segurança. Materiais sobre Nina e André, e o relatório sobre a operação especial da PJ no restaurante Imperial. Este último documento era especialmente interessante. Descobriu-se que a polícia judiciária há muito investigava o esquema criminoso de lavagem de dinheiro através do Banco Capital. Arnaldo Vasques e várias outras pessoas já tinham confessado. O nome de Silva figurava nos autos do processo, mas apenas como potencial testemunha. Ele tivera sorte. Se tivesse assinado os documentos de compra do banco, provavelmente estaria agora em prisão preventiva. Mas agora o que mais o preocupava era o destino de Nina. Bruno mobilizara todos os seus contactos para encontrar informações sobre armazéns ligados a Garcia. Pela manhã tinham 3 moradas fora de Lisboa onde a mulher poderia estar detida. A porta do escritório abriu-se e Bruno entrou. Parecia cansado, mas composto. Miguel Silva, temos novidades. Na primeira morada, nada. Mas na segunda, notou-se movimento. Um armazém numa fábrica antiga a 50 quilômetros da cidade. Os nossos homens viram lá 2 pessoas do círculo de Garcia. Silva levantou-se da secretária. Excelente. Preparem a operação. Vou convosco. Miguel Silva. Começou Bruno cautelosamente. Talvez fosse melhor ficar aqui. Pode ser perigoso. Não, disse Silva com firmeza. Tenho de lá estar. É minha... Hesitou. Responsabilidade.
Bruno olhou atentamente para o chefe. Ao longo dos anos de trabalho, vira Silva em muitas situações de estresse, mas nunca observara tanta tensão e determinação. Como quiser, saímos em 30 minutos. Quando Bruno saiu, Silva aproximou-se da janela e olhou para a cidade que se estendia lá embaixo. Lisboa matinal fervilhava de vida. Pessoas apressavam-se para o trabalho, carros circulavam. A cidade vivia o seu ritmo habitual, mas para ele, o mundo virara do avesso num só dia. Sempre se considerara um pragmático, um homem que sabia exatamente o que queria da vida e que seguia o caminho mais curto para o alcançar. Há 15 anos fizeram uma escolha em favor da carreira, rejeitando Nina e a criança por nascer, e nunca duvidara da correção dessa decisão. Mas agora, olhando para a cidade matinal, sentiu pela primeira vez o vazio da sua vida. Sim, tinha um império, milhões nas contas, poder e influência. Mas teria algo de verdadeiro? Haveria ao seu lado uma única pessoa que o amasse não pelo dinheiro e estatuto? O seu casamento há muito se tornara uma formalidade. A esposa passava mais tempo no estrangeiro do que em casa. A filha, mimada e distante, raramente ligava, e os seus raros encontros pareciam recepções sociais. Sorrisos educados, conversas vazias, nenhuma sinceridade. E agora ele tinha um filho. Um rapaz que herdara não só os seus traços faciais, mas também a coragem, a astúcia, a prontidão para arriscar pelos seus entes queridos. E a mulher que ele um dia amara estava agora possivelmente em perigo por causa dele. O telefone na secretária tocou, interrompendo as suas reflexões. Sim. Silva atendeu. Está tudo pronto, informou Bruno. O carro está à espera. Vou já, respondeu Silva, e lançando um último olhar à cidade, dirigiu-se à saída. A operação foi cuidadosamente planeada. 2 jipes com os homens de Bruno seguiam à frente. O carro de Silva no meio. Outro jipe fechava a coluna. No total, participavam na operação 12 homens, antigos membros de unidades especiais, com experiência em operações semelhantes. O armazém situava-se no terreno de uma fábrica têxtil abandonada a 50 quilômetros de Lisboa. O edifício térreo de betão, com janelas partidas, rodeado de maquinaria enferrujada e coberto de ervas daninhas, apresentava um cenário desolador. Pararam a 1 quilômetro do local. Bruno abriu um mapa da área no capô. 2 entradas, a principal e a de serviço, na lateral do edifício. A vigilância registrou 3 pessoas, 2 dentro, uma fora. Provavelmente um segurança. Há 2 carros no terreno. Muito provavelmente pertencem ao gangue de Garcia. O Garcia está lá? Perguntou Silva. Segundo os nossos dados, não. Mas os seus braços direitos. Certamente. Plano de ação. 2 grupos. O primeiro bloqueia a entrada principal, o segundo entra pela de serviço. Neutralizamos a segurança, libertamos a refém, se ela lá estiver. Tudo muito rápido e preciso. Silva assentiu. E se ela não estiver lá? Então interrogamos quem encontrarmos. Devem saber onde está a mulher. Está bem. Silva apertou o colete à prova de bala que lhe tinham dado antes da operação. Vou com o segundo grupo. Miguel Silva. Começou Bruno, mas Silva interrompeu-o. Não se discute, Bruno. Tenho de lá estar. Este suspirou, mas não contestou. Dirigiram-se ao armazém num só carro, deixando os restantes a uma distância segura. Ao aproximarem-se do local, dividiram-se em 2 grupos. Silva com Bruno e mais 3 seguranças dirigiram-se à entrada de serviço, contornando o edifício pelo perímetro. O segurança à entrada principal fumava, encostado à parede. Não teve tempo de reagir quando os homens de Silva se lançaram sobre ele. Uma luta curta, e o homem estava no chão, amarrado e amordaçado. Bruno deu sinal ao primeiro grupo, e eles entraram sincronizadamente no edifício por ambas as entradas. O interior do armazém era um grande espaço com paredes de betão e um teto alto. No centro, havia várias mesas cobertas de papéis e caixas.
Num canto afastado, via-se uma pequena divisão com uma porta. Os dois homens que estavam dentro nem sequer tiveram tempo de pegar nas armas. Foram neutralizados em segundos. Limpo, relatou o comandante do primeiro grupo. Verifiquem a divisão, ordenou Bruno. Um dos seguranças aproximou-se cuidadosamente da porta, verificou a maçaneta. Trancada. Acenou aos restantes. Dois posicionaram-se de cada lado da porta. O terceiro preparou-se para arrombar. Há 3, comandou Bruno. 1, 2. A porta abriu-se de rompante antes que ele terminasse a contagem. No limiar estava Samir Garcia, segurando uma mulher à sua frente como escudo humano. Tinha uma pistola na mão, apontada à cabeça da refém. Parados! Gritou ele. Mais um passo, e eu mato-a. Silva paralisou. A mulher que Garcia segurava era Nina. Reconheceu-a imediatamente, apesar do aspecto exausto e dos cabelos emaranhados. 15 anos não apagaram o seu rosto da memória. Baixem as armas, ordenou Garcia. Todos. Bruno olhou interrogativamente para Silva. Este acenou quase imperceptivelmente, e os seguranças baixaram as armas. Samir! Disse Silva calmamente, dando um passo em frente. Vamos conversar. Parado! Rugiu o bandido. Mais um passo e eu disparo. Silva parou sem tirar os olhos de Nina. Ela olhava para ele com os olhos arregalados de medo. Mas neles lia-se também outra coisa. Espanto, incredulidade, uma pergunta. O que queres? Perguntou Silva. Passagem livre para a saída, um carro e 100 mil euros. Respondeu Garcia rapidamente. Está bem, assentiu Silva. Terás isso. Mas primeiro, larga a mulher. Garcia sorriu ironicamente. Por quem me tomas, paizinho? Ela vem comigo. Quando estiver seguro, solto-a. Silva sabia que era mentira. Samir não deixaria uma testemunha capaz de o identificar. Proponho outra opção, disse ele. Tu largas-a e levas-me a mim no lugar dela. Eu valho mais como refém. E tu sabes disso. Não, exclamou Nina falando pela primeira vez. Miguel não. Garcia puxou-lhe os cabelos, obrigando-a a calar-se. Cala-te. Silva deu mais um passo em frente. Pensa, Samir. Sou milionário, uma pessoa conhecida. Vão procurar-me por todo o país. A tua liberdade e o dinheiro estão garantidos se me levares a mim em vez dela. Garcia hesitou. Nos seus olhos lia-se a cobiça. A proposta de Silva era tentadora. Como sei que não me vais enganar? Dou a minha palavra, disse Silva com firmeza. E eu cumpro sempre a minha palavra. Algo na sua voz pareceu convencer o bandido. Está bem, assentiu Garcia. Aproxima-te devagar. Silva começou a mover-se em direção a ele, mantendo uma expressão calma. Com o canto do olho, via Bruno e os restantes seguranças a moverem-se discretamente, ocupando posições mais vantajosas para disparar. Para os teus homens, ordenou Garcia, notando o movimento. Todos quietos. Não se virem, disse Silva. Aproximou-se de Garcia até ficar ao alcance da mão. Larga-a, exigiu ele. Garcia sorriu ironicamente e empurrou Nina ligeiramente para o lado, sem a deixar fora do seu alcance. Mais perto, paizinho. Silva deu mais um passo e ficou quase colado a Garcia. Este, num movimento rápido, agarrou-o pelo colarinho e encostou-lhe a pistola à têmpora. É tudo, disse o bandido. Agora vamos para a saída, devagar. Silva não se mexeu, olhando nos olhos de Nina. Disse algo silenciosamente, apenas com os lábios. Garcia puxou-o. Eu disse vamos. Samir, disse Silva calmamente. Não tens balas. Garcia ficou desconcertado. O quê? O teu carregador está vazio. Veja o indicador na coronha. O bandido baixou instintivamente o olhar para a pistola, e esse segundo foi suficiente para Silva. Deu uma cotovelada violenta no estômago de Garcia, ao mesmo tempo que lhe torcia o braço com a pistola. Ouviu-se um disparo. Afinal, o carregador não estava vazio.
mas a bala foi para o teto. Nina saltou para o lado e os seguranças de Silva avançaram. Segundos depois, Garcia estava no chão, imobilizado pelo joelho de Bruno, e a sua pistola estava nas mãos de Silva. Perdeste, Samir, disse Miguel, olhando para o bandido subjugado. E agora vais pagar por tudo. Virou-se para Nina, que estava encostada à parede a tremer. Estás bem? Perguntou ele suavemente. Ela olhava para ele como se visse um fantasma. Miguel, és mesmo tu? Ele assentiu sem saber o que dizer. Tinham passado 15 anos desde o último encontro deles. O que se pode dizer a uma mulher que se abandonou grávida? Vi-te na televisão, continuou Nina. Mas nunca pensei que nos encontraríamos de novo. Eu também não, respondeu Silva honestamente. Como nos encontraste? O André, disse ele simplesmente. Ele salvou-me da detenção e disse-me que estavas em perigo. Ao mencionar o filho, o rosto de Nina contorceu-se de ansiedade. O André. Onde está ele? Está tudo bem com ele? Está no hospital, respondeu Silva. Bateram-lhe, mas a vida dele não corre perigo. Nina cobriu o rosto com as mãos. Meu Deus, é tudo por minha causa. Eles raptaram-me para o obrigar a cooperar. Não é culpa tua, disse Silva suavemente. Mas agora acabou. O Garcia já não vos fará mal. Virou-se para Bruno, que ainda segurava o bandido. Amarrem-no a ele e aos outros e chamem a polícia. Já está feito, respondeu Bruno. Chegam em 20 minutos. Silva assentiu e olhou novamente para Nina. Vamos ao hospital. O André ficará feliz por te ver. Ela assentiu hesitante, e ele ajudou-a a sair do edifício. Lá fora, o sol da manhã brilhava intensamente e, depois da penumbra do armazém, Nina semicerrou os olhos. Silva amparou-a pelo braço, sentindo-a tremer. Acabou, disse ele em voz baixa. Agora estão seguros. Nina virou-se para ele e nos seus olhos ele viu a pergunta que ela não ousava fazer. Sim, respondeu ele a pergunta não dita. Sei que o André é meu filho. O quarto de hospital de André estava inundado pela luz clara do dia. O rapaz estava sentado na cama, a folhear distraidamente as páginas de uma revista. Quando a porta se abriu, ele levantou a cabeça e paralisou ao ver Nina entrar. Mãe! Exclamou ele. O seu rosto iluminou-se com uma alegria tal que o coração de Silva, parado à porta, se apertou. Nina correu para o filho, abraçou-o, tocando cuidadosamente nas costelas ligadas, e desfez-se em lágrimas. Andrezinho, meu querido, que susto eu apanhei! Acariciava-lhe a cabeça, beijava-lhe as bochechas, sem notar as lágrimas que lhe escorriam pelo rosto. André agarrava-se a ela com força, como se temesse que ela desaparecesse. Estás bem? Não te magoaram? Perguntava ele, olhando para o rosto da mãe. Está tudo bem, filho. Nina tentou sorrir por entre as lágrimas. Agora vai ficar tudo bem. Silva ficou parado à porta em silêncio, a observar o reencontro de mãe e filho. Sentia-se um intruso nesta celebração da vida, mas não conseguia forçar-se a sair. Finalmente, André notou-o e ficou ligeiramente tenso. Ele encontrou-te? Perguntou o rapaz à mãe, acenando na direção de Silva. Nina virou-se e cruzou o olhar com Miguel. Sim, respondeu ela em voz baixa. Ele salvou-me. André olhou para Silva com desconfiança. É verdade. Salvamos a tua mãe, eu e os meus homens, respondeu Miguel. O Garcia e o seu gangue foram presos. Já não vos farão mal. O rapaz acenou lentamente a ponderar estas palavras. Então, cumpriu a sua palavra. Eu cumpro sempre a minha palavra, respondeu Silva simplesmente. Um silêncio constrangedor instalou-se no quarto. Nina olhava ora para o filho, ora para Miguel, como se não soubesse o que dizer. Acho que vou deixar-vos. Silva deu um passo em direção à porta. Precisam de tempo a sós. Espere, disse André inesperadamente. Você é mesmo meu pai.
Nina estremeceu e olhou para o filho com os olhos arregalados. Andrezinho, tu... Eu percebi, mãe, disse o rapaz em voz baixa. Já há muito tempo. E ontem ele próprio me disse. Silva olhava atentamente para Nina, dando-lhe a oportunidade de decidir como agir. Ela respirou fundo e assentiu. Sim, André. O Miguel é o teu pai. O rapaz baixou os olhos, a mexer na borda do cobertor. Por que é que sempre disseste que ele tinha morrido? Nina olhou para Silva desamparada como se pedisse ajuda. Porque era mais fácil, André, disse Miguel em voz baixa, dando um passo em frente. Mais fácil do que explicar por que é que me fui embora e nunca mais voltei. E por que é que se foi embora? O rapaz levantou os olhos para ele, cheios de desafio. Silva sentiu um nó na garganta. O que responder a esta pergunta direta? Dizer a verdade? Que fora um egoísta? Que a carreira era mais importante para ele do que a família? Ou mentir, inventando uma razão nobre? Porque fui um tolo, disse ele finalmente, escolhendo a verdade. Era jovem, ambicioso, e só pensava em mim e na minha carreira. Quando a tua mãe disse que estava à espera de um filho, assustei-me com a responsabilidade e cometi o maior erro da minha vida. Abandonei-vos aos dois. Um silêncio pesado instalou-se no quarto. Nina olhava para ele com surpresa. Ela não esperava tanta frontalidade. Não peço perdão, continuou Silva. O que fiz é imperdoável, mas quero que saibas a verdade. André ficou em silêncio, a ponderar o que ouvira. Finalmente, encolheu os ombros. Um gesto que lembrava tanto o próprio Silva na juventude. Bem, fico contente por, pelo menos, ser honesto. Nina pegou na mão do filho. André, precisas de descansar. Falaremos sobre tudo mais tarde. Está bem. O rapaz assentiu, parecendo subitamente muito cansado. Os acontecimentos dos últimos dias tinham-no esgotado claramente. Está bem, mãe. Mas promete que não vais embora. Não vou. Nina beijou-o na testa. Ficarei aqui enquanto dormes. Ajeitou-lhe o cobertor e André recostou-se na almofada, fechando os olhos. Poucos minutos depois, a sua respiração tornou-se regular. Adormeceu. Nina levantou-se cuidadosamente e aproximou-se de Silva, que estava parado junto à janela. Obrigada, disse ela em voz baixa, por nos teres salvo e por lhe teres dito a verdade. Miguel abanou a cabeça. Não me agradeças, Nina. Sou eu que te devo agradecer por teres criado um filho tão maravilhoso, apesar de todas as dificuldades por que tiveste de passar por minha causa. Ela sorriu fracamente. Ele é mesmo maravilhoso. Inteligente, corajoso, bondoso, às vezes teimoso demais. Mas... hesitou. Nisso, sai a ti. Reparei. Silva não conseguiu conter um sorriso. Tenho os teus olhos, mas o feitio é definitivamente meu. Ficaram em silêncio por um momento, a olhar para o rapaz a dormir. E agora, Miguel? Perguntou Nina em voz baixa, chamando-o pela primeira vez pelo nome carinhoso de antigamente. Silva respirou fundo. Era a pergunta que se fizera a si mesmo durante todo o caminho até o hospital. Não sei, Nina. Mas sei que não quero desaparecer novamente da vossa vida. Se vocês, claro, me permitirem ficar. Ela olhou-o atentamente. Para quê? Tens a tua vida, família, negócios. Família é uma palavra forte, sorriu Silva amargamente. Um casamento por conveniência, uma filha que só vê em mim uma fonte de dinheiro. Isso não é família, Nina. Mas o que vi ontem, a vossa ligação com o André, como ele arriscou por ti, e tu por ele. Isso sim é uma família de verdade. E queres fazer parte dela? Perguntou Nina incrédula. Depois de 15 anos de ausência? Sei que não tenho direito a isso, respondeu Silva em voz baixa. Mas gostaria de tentar, pelo menos conhecer o meu filho, ajudar-vos, se me permitires. Nina virou-se para a janela e Silva viu os seus ombros a tremerem. Pousou-lhe cuidadosamente a mão no ombro. Perdoa, menina. Por tudo.
Ela não respondeu, continuando a olhar pela janela. Sabes, disse ela finalmente. Odiei-te durante muitos anos. Quando tinha de trabalhar em 3 empregos para sustentar o meu filho, quando não tinha dinheiro para medicamentos, quando via outras crianças a brincar com os pais e o André a olhar para eles com saudade. Odiei-te tanto que isso me consumia por dentro. Silva ficou em silêncio, aceitando estas palavras como merecidas. E depois deixei de odiar, continuou Nina. Simplesmente não me restavam forças para o ódio. E, quando te vi hoje naquele armazém, senti apenas cansaço e um estranho alívio por seres real, por existires. Ela virou-se para ele, e ele viu nos seus olhos não raiva, mas algo parecido com resignação. Não sei se o André conseguirá aceitar-te como pai, e não sei se algum dia conseguirei perdoar-te completamente. Mas não vou impedir, se realmente queres fazer parte da vida dele. Ele merece conhecer o seu pai. Silva sentiu um calor a espalhar-se por dentro. Não felicidade, não, mas algo parecido com esperança. Esperança de redenção, de uma segunda oportunidade. Obrigado, disse ele sinceramente. Não o desiludirei, nem a ti. Nina sorriu fracamente. Veremos. Nesse momento, a porta do quarto abriu-se e entrou o Dr. Igor Pinto. Como está o nosso paciente? Perguntou ele, aproximando-se da cama de André. Acabou de adormecer, respondeu Nina. O médico assentiu, verificou os monitores e fez uma anotação na ficha. Todos os sinais vitais estão normais. Acho que em 2 dias poderá ter alta. Para onde? Escapou-se a Nina involuntariamente. O nosso apartamento. Depois de tudo o que aconteceu, tenho medo de voltar para lá. Não se preocupe com isso, interveio Silva. Aluguei um apartamento para vocês numa zona segura. Temporariamente, até decidirmos o que fazer a seguir. Nina olhou para ele surpreendida. Já planeaste tudo? Queria apenas que tivessem um lugar seguro, explicou Silva. Sem obrigações. Podem recusar se não quiserem. Nina abanou a cabeça. Não, tens razão. É mesmo perigoso voltar para lá. Obrigada. E o trabalho? Perguntou Silva. No restaurante? Não sei, suspirou Nina. Provavelmente já me despediram por faltas. Falarei com a direção, disse Silva. Explicarei a situação. Mas se quiseres... Hesitou. Posso oferecer-te um emprego na minha empresa. Afinal, és economista de formação. Fui em tempos, sorriu Nina amargamente. Muitos anos a limpar chão e a lavar louça não fazem bem às qualificações. Isso resolve-se, disse Silva com confiança. Cursos de atualização, estágio... Posso organizar tudo isso. Se quiseres, claro. Nina olhou-o atentamente. Para que, Miguel? Sentimento de culpa? Em parte, admitiu ele honestamente. Mas não só. Lembro-me do quão talentosa eras como economista. Pessoas assim são sempre necessárias nos negócios. Nina abanou a cabeça. Vou pensar. Agora, o mais importante é o André. Claro, concordou Silva. O resto pode esperar. O Dr. Igor Pinto, que observara a conversa deles, tossiu delicadamente. O paciente precisa de descanso. Sugiro que ambos vão descansar. Parecem francamente exaustos. Silva sorriu ironicamente. Ele realmente não dormia há quase 24 horas, e o seu fato caro estava amarrotado e sujo. Nina também parecia exausta, pálida, com olheiras profundas, com a mesma roupa com que fora raptada. O doutor tem razão, disse Silva. Precisas de descansar, Nina. Levo-te ao apartamento de que falei. Lá tem tudo o que é preciso. Comida, roupa, produtos de higiene. Obrigada, disse ela em voz baixa, mas prometi ao André ficar com ele. Pode não se preocupar, assegurou-lhe Igor Pinto. Ele vai dormir pelo menos 6 horas. Dê-lhe um sonífero, e ele será vigiado. Nina hesitou. Era visível que estava exausta até o limite, mas não queria deixar o filho. Vou deixar aqui 2 seguranças, disse Silva. Ninguém lhe fará mal. Prometo. Finalmente,
Nina assentiu. Está bem. Mas só por algumas horas. Depois volto. Claro, concordou Silva. Eu mesmo te trago de volta. Saíram do quarto e Silva deu instruções aos seus homens que estavam de guarda no corredor. Depois, desceram para o carro que esperava à entrada. Pelo caminho, Nina ficou em silêncio, a olhar pela janela para a cidade que passava. Silva não quebrou o silêncio. Compreendia que ela precisava de tempo para processar tudo o que acontecera. O apartamento que ele alugara situava-se num novo complexo residencial com segurança privada. O apartamento T3, com remodelação de designer, parecia luxuoso, mas não ostensivo. Está tudo pronto para morar, disse Silva, mostrando as divisões a Nina. Quarto, quarto de criança, sala, cozinha totalmente equipada. O frigorífico tem comida, os armários têm roupa para ti e para o André. Espero ter acertado nos tamanhos. Nina olhava em redor com um ligeiro espanto, como se não acreditasse que tudo aquilo era para eles. Por quanto tempo alugaste este apartamento? Perguntou ela. Por 3 meses para começar, respondeu Silva. Depois decidimos o que fazer a seguir. Nina aproximou-se da janela que dava para um pátio interior tranquilo com um parque infantil. Sabes, disse ela em voz baixa, sempre sonhei com um lugar assim para o André. Uma zona segura, uma boa escola perto, um parque infantil debaixo da janela. Virou-se para Silva. Mas não tenho a certeza se podemos aceitar tudo isto de ti. Por quê? Perguntou ele. Porque... Nina procurava as palavras. Parece uma solução demasiado fácil, como se pudesse simplesmente comprar o nosso perdão. Silva abanou a cabeça. Não sou tão ingênuo, Nina. Sei que o perdão não se compra, e não espero que me recebam de braços abertos, só porque arranjei um teto. Quero apenas ajudar. Considera isto o primeiro pequeno passo para a redenção. Nina olhou-o longamente, como se tentasse ver algo por detrás da fachada exterior do empresário de sucesso. Mudaste, disse ela finalmente. O Miguel que conhecia há 15 anos nunca falaria de redenção. Aquele Miguel era um tolo, respondeu Silva simplesmente. E não percebia o que era realmente importante na vida. E agora percebes? Começo a perceber, respondeu ele honestamente. Graças a ti e ao André. Nina desviou o olhar e ele viu-a a limpar disfarçadamente os olhos. Deves estar cansada, disse Silva suavemente. Vou deixar-te descansar. Aqui está o meu número de telefone. Deixou um cartão de visita na mesinha à entrada. Liga a qualquer hora se precisares de alguma coisa. Dirigiu-se à porta, mas a voz de Nina deteve-o. Miguel. Ela raramente o chamava assim, mesmo antes, quando estavam juntos. Obrigada por tudo. Silva assentiu e saiu do apartamento. No corredor respirou fundo, tentando controlar as emoções que o invadiam. Nas últimas 24 horas, a sua vida virara de cabeça para baixo, e ele ainda não tinha assimilado completamente todas as mudanças. Descendo para o carro, deu ao motorista a morada do seu escritório. Apesar do cansaço, ainda tinha várias questões importantes para resolver. 3 meses depois, Silva estava sentado no seu escritório, a rever os relatórios de atividade da empresa do trimestre. Os números eram animadores. Apesar de todas as convulsões, o negócio estava a crescer. Após o fracasso do negócio com o Banco Capital, Silva reorientara a estratégia de desenvolvimento, apostando em investimentos em startups tecnológicas. O risco compensou. Vários projetos revelaram-se muito bem-sucedidos. O telefone na secretária tocou, interrompendo as suas reflexões. Sim, atendeu Silva. Miguel Silva tem uma visita, informou a secretária. André Cruz. Silva sorriu involuntariamente. Deixe-o entrar. A porta abriu-se e André entrou no escritório. Nos últimos meses, o rapaz mudara visivelmente. Estava mais forte, mais alto. Nos seus olhos já não havia a expressão assustada. A marca preta na mão, a tatuagem do gangue de Garcia,
fora removida, deixando apenas uma cicatriz quase imperceptível. Olá, disse o rapaz aproximando-se da secretária. Não interrompi? De modo algum. Silva pôs os documentos de lado. Fico sempre contente por te ver. Como vão as coisas na escola? Normais. André encolheu os ombros. Tive excelente a matemática. A professora de inglês ainda se queixa, mas estou a ter explicações. Como me aconselhaste? Excelente, assentiu Silva. Estou orgulhoso de ti. André sorriu, embaraçado, e sentou-se na cadeira em frente à secretária. A mãe pediu para dizer que hoje se vai atrasar. Tem um projeto importante. Silva assentiu. Nina trabalhava no departamento financeiro da sua empresa há 2 meses, após concluir os cursos de atualização. Contrariamente aos seus receios, ninguém interpretou isso como uma nomeação precipitada. O seu profissionalismo rapidamente calou os céticos. Sim, estou a par, disse Silva. Acho que todos nos vamos atrasar hoje. Mas isso não altera os nossos planos para o fim de semana. A sério? Perguntou André com esperança. Ainda vamos à pesca? Claro, sorriu Silva. Eu prometi, lembras-te? E eu cumpro sempre as minhas promessas. Esta frase tornou-se uma espécie de senha entre eles, uma recordação do dia em que se encontraram pela primeira vez no restaurante Imperial. A história com Samir Garcia e o seu gangue terminara há muito tempo. Graças aos depoimentos de Nina e André, bem como aos materiais recolhidos pelo Serviço de Segurança de Silva, os bandidos receberam longas penas de prisão. Garcia, considerado culpado não só de rapto, mas também de tráfico de droga e envolvimento de menores em atividades criminosas, foi condenado a 15 anos de prisão em regime fechado. A relação de Silva com o filho desenvolvia-se de forma complicada. Após a alta do hospital, André manteve-se desconfiado por muito tempo, rejeitando as tentativas de aproximação. Silva não apressou as coisas, compreendendo que a confiança precisava de ser conquistada. Simplesmente tentava estar presente, ajudar, interessar-se pela vida do rapaz. Gradualmente, o gelo começou a derreter. Primeiro, André aceitou ir ao cinema juntos, depois uma visita ao escritório de Silva, e depois um passeio pela natureza. A cada encontro, a relação deles tornava-se mais calorosa. E agora, passados 3 meses, Silva notava com alegria que o filho começava a confiar nele. Com Nina, tudo era mais complexo. Ela aceitou a sua ajuda, mas mantinha uma distância emocional. Silva compreendia-a. 15 anos de dor e desilusão não se apagam em poucos meses. Mas também aqui havia progressos. Por vezes, ele apanhava o seu olhar, no qual se lia algo parecido com os sentimentos de antigamente. O divórcio da sua mulher decorreu surpreendentemente sem problemas. Helena parecia até contente por se libertar de um casamento que há muito se tornara uma formalidade. Graças a um acordo pré-nupcial bem redigido, as perdas financeiras de Silva foram mínimas. A filha, que estudava em Londres, reagiu à notícia do divórcio dos pais com total indiferença. Katy, disse André, tirando Silva das suas reflexões. Queria perguntar sobre a universidade. O que exatamente? Bem, o rapaz hesitou. Ainda não me decidi sobre a área. A mãe diz que economia é o mais promissor, mas eu acho que gosto mais de programação. O que achas? Silva ficou pensativo. A questão era importante. Da escolha da especialidade dependia o futuro do filho. Sabes, disse ele finalmente. Acho que uma pessoa deve fazer aquilo que realmente lhe interessa. Se gostas de programação, escolhe isso. No mundo moderno, é uma área não menos promissora do que a economia. O rosto de André iluminou-se. A sério? Achas mesmo? Absolutamente, assentiu Silva. Além disso, na minha empresa há um departamento de desenvolvimento. Se quiseres, podes fazer lá um estágio no próximo verão. Vê se é mesmo isso que te interessa. Seria ótimo. Os olhos do rapaz brilharam de entusiasmo. Nesse momento bateram à porta e Nina entrou no escritório. Nos últimos meses, ela também mudara.
estava mais bonita, florescera. O fato de negócios rigoroso realçava a sua figura esguia, e nos seus olhos havia um brilho que não existia antes. Peço desculpa pela interrupção, disse ela. Preciso da sua assinatura nestes documentos até ao fim do dia. Pousou uma pasta com papéis na secretária. Silva notou como ela olhou disfarçadamente para o filho, verificando se estava tudo bem. Esta preocupação maternal, apesar de André ser já quase um adulto, sempre o comovia. Senta-te, Nina, convidou ele. Estávamos precisamente a discutir com o André a escolha da futura profissão. Nina sentou-se na beira da cadeira, olhando com interesse para o filho. E a que conclusão chegaram? Quero ser programador, disse André com firmeza. E o pai concorda que é uma boa escolha. Silva paralisou. Era a primeira vez que André o chamava pai. A julgar pela expressão de Nina, ela também notara e ficara não menos surpreendida. Sim. Silva tentou falar normalmente, embora por dentro tudo tremesse de emoção. Acho que o André deve seguir os seus interesses. Nina sorriu. Bem, se ambos decidiram assim, não me oponho. Sempre tiveste aptidão para as ciências exatas, André. O rosto de André iluminou-se, satisfeito com o apoio de ambos os pais. Então está decidido. Vou ver os sites das universidades. Levantou-se. Posso usar o computador na recepção? Claro, assentiu Silva. Diz a Marina que eu autorizei. O rapaz saiu rapidamente do escritório, deixando os pais a sós. Nina olhava pensativamente para a porta fechada. Ele chamou-te pai, disse ela em voz baixa. Reparei, respondeu Silva no mesmo tom baixo. Não esperava que acontecesse tão cedo. Eu também não, confessou Nina. Mas parece que conquistaste a confiança dele. Miguel olhou para ela com gratidão. Isso significa muito para mim, Nina. Mais do que imaginas. Ela assentiu, mexendo distraidamente nos papéis sobre a secretária. Sabes, disse ela após uma pequena pausa. Às vezes penso em como tudo se encaixou de forma estranha. Se há um ano alguém me dissesse que o André te chamaria pai e que eu trabalharia na tua empresa, não terias acreditado. Terminou Silva por ela. Não teria acreditado, concordou Nina. E, no entanto, aqui estamos. Na sua voz não havia amargura, apenas uma constatação calma e, talvez, um pouco de surpresa. Arrependes-te? Perguntou Miguel cautelosamente. Nina ficou pensativa, olhando pela janela para o panorama de Lisboa ao anoitecer. De que exatamente? De me teres permitido voltar à vossa vida. Ela abanou a cabeça. Não, não me arrependo. O André precisa de um pai. Um pai de verdade. Não a imagem inventada de um herói com que o alimentei todos estes anos. E... hesitou. Tu revelaste-te melhor do que eu esperava. Obrigado, disse Silva em voz baixa. Estou a tentar. Vejo, assentiu Nina. E aprecio isso. Instalou-se um silêncio entre eles, não tenso, mas confortável. Cheio de pensamentos não ditos, mas compreendidos por ambos. Assinaste o contrato com a Tecnoinvest? Perguntou finalmente Nina, voltando ao tom de negócios. Ainda não. Silva pegou na pasta que ela trouxera. Vou tratar disso agora. Não te apresses. Nina levantou-se. Os documentos só são precisos amanhã. Queria apenas certificar-me de que não te esqueceste. Dirigiu-se à porta, mas Silva chamou-a. Nina. Ela virou-se, erguendo interrogativamente uma sobrancelha. Eu e o André vamos à pesca neste fim de semana, disse ele. Talvez queiras juntar-te a nós? Será divertido. Nina sorriu. Ele não via um sorriso assim nela há muito tempo. Sabes que mais? Acho que vou mesmo. Ela saiu, deixando Silva sozinho com os seus pensamentos. Recostou-se na cadeira sentindo uma estranha leveza. Havia muito trabalho pela frente, tanto nos negócios como na reconstrução da relação com o filho e, talvez, com Nina. Mas, pela primeira vez em muitos anos, sentia que estava a mover-se na direção certa.
Silva aproximou-se da janela e olhou para a cidade que se estendia à sua frente. Algures ali, no restaurante imperial, tudo recomeçara há 3 meses. Um rapaz estranho, de olhar penetrante, sussurrara-lhe: Tio precisa de sair do restaurante. Eles vieram atrás de si. E essas palavras mudaram a sua vida, dando-lhe uma oportunidade de redenção. A marca preta, a tatuagem na mão de André, fora removida há muito tempo, sem deixar rastro. Mas a marca na alma de Miguel, o sinal da sua traição, começava a desvanecer-se lentamente. E isso era o mais importante. Silva voltou para a secretária, pegou na caneta e começou a assinar os documentos. À sua frente esperava-o um novo dia e uma nova vida, na qual havia lugar não só para os negócios, mas também para o amor verdadeiro e vivo.